Aleluia, glória a Deus. Bom dia, meu amigo. Deus te Bom abençoe, dia. apóstolo Delfino. É um Amém. prazer novamente poder te ver, te revê-lo. Como que tá as Amém. coisas aí, esposo, os filhos? Tá todo mundo bem, graças a Deus. Estamos aqui na Bahia, Vitória da Conquista. E Amém. estamos felizes em poder participar aí com vocês. Saudade de vocês, né? Ah, mas sempre é um prazer, viu, ô apóstolo? Quando você tiver essa oportunidade de poder estar junto conosco aqui, sempre é um prazer poder ouvi-lo. A gente gosta muito, né, do seu ministério, tem um ministério muito rico de ensino, uma palavra poderosa, né? E às vezes a gente fica com saudade, né? Porque sempre é bom também estar junto com os amigos, né? Exatamente. É sempre bom compartilhar daquilo que Deus tem dado, né? O pão que Deus dá, diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois de algum dia eu achará, depois reparte com 8, com 7, até com 8, porque você não sabe o que virá, né? É verdade. Então, é sempre É verdade, apóstolo. Apóstolo, fica à vontade aí, né? É, eu tenho deixa o quê? Deus te Uns usar. 5 minutos para dar essa palavra? Eu tenho quanto tempo? Tá, nós terminamos aqui às 10 horas. 10 horas. Se passar um pouquinho. Então, deixa eu falar aqui um pouco de como se livrar da vida antiga. Porque tem É muitas verdade. pessoas que estão muito mais apegadas, os resultados não chegam porque elas estão muito mais apegadas ao passado do que o futuro que o espera. Quem fica olhando para o passado nunca enxergará o futuro. Isso é importante. Aí, e para isso, Efésios capítulo 4, versículo de número 17 ao 21, Paulo diz assim: com a autoridade do Senhor eu digo isto, não viva mais como os gentios viveram, pois eles estavam irremediadamente confusos, suas mentes estão cheias de escuridão. Eles se afastam da vida que Deus dá, porque fecharam a sua mente e endureceram o seu coração contra Deus. Eles não têm nenhum senso de vergonha. Eles vivem para o prazer lascivo e as práticas avidente de todo tipo de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam sobre Cristo, já que vocês ouviu falar de Jesus e aprendeu a verdade que vem dele. Aqui Paulo diz bem assim, olha, não viva mais a vida antiga ou a vida dos gentios. E ele diz assim, porque suas mentes estão cheias de escuridão e eles se afastaram da vida de que Deus tinha para eles. Quando nós olhamos Isaías, capítulo 43, no versículo de número 18, Deus diz bem assim, não lembre das coisas passadas e nem considere as antigas. Deus sempre vai nos levar para ver algo novo daquilo que Ele tem. Todo dia Deus tem uma promessa nova. Todo dia Deus tem uma cura nova. Todo dia Deus tem uma prosperidade nova. Todo dia Deus tem uma rede cheia nova. Porque às vezes a gente vive tanto da vida antiga que não entendemos o que diz, segundo Coríntios 4, 5,17, que diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós precisamos nos livrar, o que a Bíblia está dizendo é, livre-se da vida antiga, livre-se dos conceitos antigos, livre-se das dúvidas antigas. Quando eu ouvi o senhor falando, às vezes também eu entrei, mas não falei nada, eu vi muito o senhor falando sobre redes cheias. Verdade. Esse é o tema desse mês. É o tema do mês, né? E uma coisa me chamou a atenção, que quando Pedro estava ali pescando, a Bíblia diz que ele apresentou para Jesus uma vida antiga. Jesus chega para ele, está ensinando ali, dizendo para ele, olha, a coisa vai mudar. Tinha muitos que estavam na beira da praia, ou os barcos estavam vazios, só que o barco tinha o mestre dos mares, o mestre da abundância, o mestre da vida
cheia de paz, o mestre daquele que tira as confusões, que traz soluções. Então, o que estava no barco, o barco só estava cheio de Jesus e vazio de resultados. E aí, Jesus vai até Pedro, depois de pregar, depois de ensinar, porque, pastor Bispo Wilson, tem muitas pessoas que vão ficar apenas na beira do mar, vendo outros pescarem, por causa da vida antiga. Alguns vão ficar ali na beira, porque você vê que o único barco que saiu, Jesus disse, vá e lança a tua rede. Ele mandou todos os que tivessem barco ali. Mas a Bíblia mostra que só um foi. Pedro foi. Então tem muita gente que vai ficar sempre ouvindo boas palavras, mas vivendo a vida antiga. Tem muitas pessoas que sempre vai ouvir uma palavra de renovo, uma palavra de vitória, mas vai viver a vida antiga. Porque ele não quer se livrar daquilo que atrapalha a pesca, aquilo que atrapalha as conquistas, aquilo que atrapalha a vida abundante que Deus tem para ele. Mas Pedro, quando ouviu, ele apresenta para Deus a história antiga dele. Qual era a história antiga? Ele chega a dizer bem assim, eu pesquei a noite inteira e não alcancei nada. Aí ele está dizendo, esta é a minha vida antiga. Esse é o conceito que eu tenho. Quer dizer, as minhas frustrações são antigas. Mas Jesus vem e diz, mas eu tenho para você uma vida nova. Eis que eu faço nova todas as coisas. Então, nós temos que entender que a falta de resultado, segundo Paulo está dizendo, ela é fruto de vidas antigas. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A pergunta é, como é que eu posso me livrar da vida antiga e entrar na vida nova? Aí a Bíblia nos dá um recado. Porque o próprio Paulo, no texto de Efésios 4, 17 a 21, diz, com a autoridade do Senhor, eu digo isso. Ele disse, eu não estou dizendo a partir daquilo que eu sou. Eu estou dizendo a partir daquilo que Deus é. Nós só vamos conseguir abandonar a vida antiga quando nós reconhecermos quem Deus é. Quem Deus é e o Deus que está disposto a fazer coisas novas. No Isaías 43, 19, ele diz que ele está fazendo um caminho no deserto e abrindo os rios nos desertos. Então, ele está pegando o deserto que não florescia, o caminho que não se tem no deserto, porque no deserto só se tem dunas. Não, é difícil fazer caminho, porque logo o vento cobre o caminho, mas o caminho de vitória que Deus abre não tem circunstância, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que possa impedir. É só reconhecermos a autoridade daquele que fala com a gente. Aquele que está pregando, aquele que está dizendo, há um caminho novo para você hoje, há uma rede cheia para você hoje, há uma para você hoje, há um milagre de cura para você hoje. Deus visita a sua família, visita a sua casa, Deus visita o seu destino e ele traça uma nova rota de milagre, de vitória, e eu tenho certeza que isso vai acontecer porque ele manda você desconsiderar as coisas antigas. Ele diz, olha, desconsidere a frustração quando alguém te traiu, para a mulher traída. Ele diz, desconsidere a traição de um homem que foi traído, desconsidere a mulher que te traiu. Ele diz, desconsidere as portas que se fecharam para você. Desconsidere. Ele diz, desconsidere as lutas que você teve no passado. Não considere isso mais. Então, o segundo ponto, para quem quer entrar numa vida nova e abandonar a antiga, é desconsiderar as coisas que lhe aconteceram, acreditando que não acontecerá mais.
considerando que não acontecerá mais, porque Deus está fazendo algo novo, e por isso que ele não quer que venhamos ficar preso no velho. O que Deus tem para a gente é algo novo, algo melhor e maior. Então aí ele vem, reconheça que é Deus e desconsidere aquilo que lhe aconteceu, para que você não possa impedir que algo novo seja formado a partir daquilo que você está vivendo. Aí ele mostra aqui um outro ponto, que ele diz o seguinte: não viva mais como os gentios viviam, ou seja, a sua vida passada, pois eles estão irremediavelmente confusos. Opa, para aí. A bênção do Senhor não nos traz confusão. Então, a gente não tem que estar confuso, e a palavra confuso aqui é cocheando entre o crer e o duvidar. Tem hora, como a bispa Fátima falou, tem pessoas, ou foi o senhor, diz que tem pessoas que ouvem a mensagem, está bem, mas depois que a mensagem passa, ela dá de cara com a circunstância e ela fica confusa. Para aí, eu vou viver essa vida de milagre ou essa vida de fracasso que eu estou vivendo? Eu vou viver essa vida de milagre ou eu vou viver essa circunstância que já está dentro da minha casa? Então, ele diz bem assim, que os que vivem vida antiga vivem por causa das suas confusões. Estão presos às suas confusões. Então, uma vez que a gente tem Deus e ele faz novas coisas, ele não vai fazer novas confusões. Olha o que ele diz no versículo 19 de Isaías 43. Ele diz, eu não vou criar mais dunas, eu não vou aumentar mais vento. Ele diz, eu vou abrir caminhos e riachos. Então, tudo que o deserto não produz, Deus vai produzir. Olha o que ele está dizendo. Deserto não produz caminho, deserto não produz água, mas o que os desertos não produz, eu vou fazer produzir algo novo. Eu vou dar caminho para o deserto que ele não produz, eu vou dar água para o deserto que ele não produz. O deserto tira a água do corpo, por causa da umidade muito baixa. O deserto não produz água, mas quando Deus quer fazer algo novo, ele pega aquilo que a sua vida não produz e diz, vai produzir. Foi o que ele fez com Pedro. Pedro não produzia peixe, Pedro não produzia nada, Pedro não conseguia pegar. Você vai ver que nas 3 pescas que Pedro fez, registrado na Bíblia, ele só pescou porque Deus mandou. As 3 pescas só pescou porque Deus mandou. Pedro, o que Deus está dizendo é o que você faz não muda o seu resultado, mas o que eu faço muda a sua história, muda a sua vida. Então, Deus quer mudar a nossa história, mudar a nossa vida. E, para isso, nós temos que abandonar a confusão. Deus disse. Deus disse que vai abençoar os que semeiam, vai abençoar os que semeiam. Deus disse que vai multiplicar a sementeira, vai multiplicar a sementeira. Ah, mas eu estou confusa entre se eu vou dar ou não. Não, não tem que haver confusão. Tem que haver atitude de fé. Porque onde Deus opera, não opera por intermédio da confusão. Já chegando aqui no final, para não ser muito extenso, mas deixa eu mostrar o segundo ponto. Ele diz, suas mentes estão cheias de escuridão. Por que as pessoas vivem a vida antiga? Porque ainda não foram iluminados. Ainda não foram iluminados pela palavra. A Bíblia diz, luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A Bíblia está dizendo, uma mente escurecida é uma mente que vive vida antiga, que não vai ter resultado. Paulo chega em Romanos capítulo 12, versículo 2, e diz, não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, o que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável.
Deus não tem para a gente luta, perseguição e angústia. Então, porque isso faz parte da vida antiga. Isso faz parte do resultado da vida antiga. Porque a vida nova não tem essas questões. Então, é hora de nós iluminarmos os nossos pensamentos, mostrarmos que quando transformamos a ideia que temos acerca de Deus e acerca das coisas, tudo muda, tudo muda. Então, precisa se mudar, porque enquanto a nossa mente não for arejada, mudada, enquanto uma luz não acende, até a própria mulher que perdeu a dracma, ela entendeu que não encontraria a dracma sem uma luz acesa, porque isso mostra que a gente perde valores quando a nossa mente está escurecida. E, para encerrar aqui, meu amigo Bispo Wilson, diz assim, da escuridão eles se afastaram da vida que Deus dá, porque fecharam a sua mente, escureceram os seus corações contra ele. Se tem uma coisa que a gente tem que perceber, é que as pessoas estão ficando contra Deus. Porque Deus diz assim, pastor Wilson, eu vou te dar vida com abundância. Aí tem gente que diz, mas né, deve ser abundância de luta. Está ficando contra Deus? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me falta a luta, não me falta isso, não me falta aquilo outro, não me falta. Ele vai falar de tudo que falta para ele, mas ele não vai falar do que a Bíblia está dizendo. Pasto verdejante, águas tranquilas, alma refrigerada. Então, hoje nós vemos pessoas lutando contra o que Deus prometeu. Não estão acreditando porque as suas frustrações mostram que eles não estão vivendo o que Deus espera. Então, eles preferem ficar contra o que Deus diz do que aceitar que ele ainda não está vivendo por causa da vida antiga, por causa da vida passada. E aí, no final, ele diz assim, eles não têm nenhum senso de vergonha. A Bíblia diz que o bom obreiro é aquele que não se vergonha da palavra. As pessoas estão mais propícias a querer passar por vergonha eu não quero, achando que isso vai exaltá-los. Deus prefere exaltar o humilde, mas ele não quer. Humildade não é passar vergonha. Humildade não é. Eu costumo dizer que humildade não é se vestir do que Deus nos vestiu, mas vestir Deus da toda a autoridade que ele tem. Isso é humildade. Humildade é dizer quem Deus é e não nos despir, porque se ele me veste de filho, eu sou filho. Se ele me veste de santo, eu sou santo. Se ele me veste de prosperidade, eu sou próspero. Então, nós temos que entender. Deus não quer que a gente viva a vida antiga, porque a vida antiga só nos gera vergonha. Então, quem está nos assistindo, entenda. Não aceite a vergonha. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer coisa. Se você não conseguiu entender, entenda. Reconheça quem Deus é o que ele faz, o que ele é capaz. Quando Pedro disse, eu vou lançar sobre a tua palavra, ele mudou o destino, mudou o resultado, e ele agora passou a viver uma vida nova, não mais a antiga. Você vê que Jesus disse, eu não te farei mais pescador de peixe, mas pescador de homem. Ou seja, abandone a velha vida e vai viver uma nova vida, porque é resultado que Deus tem para você. Deus abençoe, meu amigo. Aleluia, glória a Deus, que bênção poderosa, o apóstolo Delfino, né? Como essa palavra é tremenda e veio muito ao encontro, porque revela exatamente a capacidade que o homem tem de perder as bênçãos do Senhor quando ele considera mais das coisas antigas, né? E tem tantas coisas à nossa frente, tantos milagres, tantas bênçãos, né? Que a palavra verdadeiramente nos traz em grandes revelação. E às vezes nós ficamos tão aprisionados pelo futuro. A Bíblia diz assim que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento das pessoas.
Para quê? Para que não seja revelado o poder da palavra, né? Então, quando a palavra verdadeiramente não tem essa revelação, o ponto de a pessoa verdadeiramente se lançar, né, diante dela, o ponto de acreditar, de confiar, né, ele vai viver frustrado, né? Ele vai viver dentro dessa derrota. Ele vai viver aí a sua vida amargurada, como o senhor disse, cheia de confusão, né? Mas nós cremos que hoje o Espírito Santo do Senhor abriu exatamente aí um grande portal, né? E levou milhares de pessoas que estão nos ouvindo a viver um tempo novo, acreditar exatamente que Deus vai criar e já está criando um caminho no meio desse deserto e eles vão viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Não é isso, apóstolo? É verdade, e é justamente isso. Deus não nos chamou para vivermos em confusão. Vida antiga é só para aqueles que ainda que estão cegos, mas para aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Amém, apóstolo. Foi um prazer de ter você conosco aqui essa manhã, viu? Amém, prazer meu. Depois eu ligo para vocês, depois do... Tá bom, estamos na guarda. Tchau. Abraço. Foi. Aleluia.